Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Outubro acompanhou o movimento de setembro e encerrou com nova alta nos custos para a bovinocultura de leite. Divulgado pela Farsul, o Índice de Insumos para a Produção de Leite Cru do Rio Grande do Sul, o ILC, avançou 3,4%. De acordo com a entidade, os insumos com maiores registros no período foram a silagem, a energia elétrica e o concentrado. E um tema que também foi debatido na Conferência Brasileira de Carne de Frango, a Combrasfran, em Gramado, na última semana, foi o bem-estar animal na avicultura. Eu estive lá e conversei com o Adriano Guaíba, que foi palestrante do evento, falando sobre este assunto. Confira. Nosso tema agora é bem-estar animal. E o Brasil foi pioneiro na elaboração de uma legislação, pioneiro mundial na elaboração de uma legislação para falar sobre esse tema do bem-estar animal na produção. Aqui comigo, Adriano Guaíba, que é auditor fiscal federal agropecuário, e recentemente apresentou uma palestra sobre esse tema no Combrasfran. Fala um pouquinho sobre esse pioneirismo do Brasil nessa questão da legislação do bem-estar animal. Isso abriu portas para muitas outras legislações, né? Sim, foi um decreto presidencial, publicado exatamente em 1934, e a gente pode ter uma ideia da vanguarda desse documento ao ter em mente que a primeira legislação de bem-estar animal da União Europeia foi só 40 anos depois, em 1974. Então, e hoje a União Europeia é quem dá as diretrizes, né, quanto ao bem-estar animal para o atendimento ético dos animais em todas as etapas da sua criação e inclusive do abate. Então o Brasil tem essa importância enorme. Agora, falando um pouco sobre o desafio de cumprir essas metas aí de bem-estar animal, né? Uma coisa é você ter um animal em casa, um pet, outra coisa é ter centenas, milhares de animais, como no caso da avicultura, pode chegar a 1 milhão de animais em uma propriedade. Quais são os principais desafios de conseguir implementar? É preciso observar cada espécie? Como é que você imagina que deva iniciar a preocupação nesse sentido? Primeira questão que a fiscalização ela não tem condições de ficar fazendo essa vigilância do atendimento bem-estar de todos os animais criados no Brasil, inclusive pelas dimensões continentais que ele possui. Então, é muito importante que as próprias empresas, os produtores, procurem consultorias e até organizações não governamentais que realizam a certificação no mundo inteiro, inclusive no Brasil, possuem escritórios aqui. Eles conseguem realizar verificações rotineiras e possuem uma lista de checagem para atendimento a todos os parâmetros a serem atendidos. Porque, assim, é difícil, às vezes, para um leigo ter a real dimensão de tudo o que é bem-estar animal e o que não é. Então, às vezes, ele deixa passar alguma coisa que é importante porque ele não tem o conhecimento de que aquilo possa fazer algum mal para a ave. Vou dar um exemplo simples. O próprio programa de iluminação. As aves, pelas normas de bem-estar, elas têm que ter pelo menos 8 horas de luz natural e ou artificial e tem que ter pelo menos 6 horas de escuridão. Porque isso é da natureza do animal e se a gente violar qualquer um dos dois, ele já estará sendo sobrecarregado e submetido a estresse. Então aquela história que se contava que deixava a luz ligada o tempo inteiro para a ave comer mais e engordar mais rápido, não pode? Não pode pelo bem-estar animal. E muitas práticas dessas, das quais se criaram mitos de que teriam maior rendimento, na verdade não trazem maior rendimento. O animal vai estar estressado. Vai estar estressado, ele vai ficar mais facilmente doente, ele pode ter uma anomalia que é chamada de morte súbita, porque ele é colocado numa situação além das capacidades orgânicas dele, por estar se alimentando, e a sobrecarga nutricional, principalmente energética, faz com que ele tenha essa síndrome e o que a gente popularmente chama de infarto, né? Ele tem uma morte súbita, cai, morre, e aquilo é perda.
além do animal ter sofrido, desnecessariamente, também há um prejuízo embutido na perda daquele animal que se alimentou aquela idade, teve o custo lá da geração do ovo pela matriz, o transporte até o incubatório, a incubação de 21 dias. Então, toda uma cadeia de prejuízo que acaba ocorrendo por tentar gananciosamente ter mais lucro, mais rendimento, e às vezes dá efeito contrário. Mas quando o produtor ele tem a informação, ele é treinado e ele entende as causas e as consequências, aí ele consegue, então, realmente, ele ter o cuidado, porque é ele que fica junto dos animais continuamente. E vai muito além da questão da iluminação, tem as 5 liberdades, né, que regram aí as questões do bem-estar animal. Queria que você falasse um pouquinho quais são essas 5 liberdades e por que são esses temas que regem aí tudo que existe sobre bem-estar animal. Dentre elas, os animais têm que estar livres de fome e sede, livres de angústia, livres de dor, de doença, e têm que estar livres para manifestar suas relações naturais com os outros animais e com o meio ambiente onde estão. Então, nessa questão, durante a palestra até brinquei que as 5 liberdades até a gente queria ter, né? A gente queria estar livre de angústia, queria estar livre de dor, de doença, mas elas foram definidas, essas 5 liberdades, pelo professor Bramble, na Inglaterra, como algo utópico mesmo, pontos inatingíveis, mas que por isso que nós necessitamos um trabalho contínuo para sempre tentar atingir o inalcançável. E com isso a gente vai melhorando a condição dos animais mais e mais. Elas foram criadas mais no sentido da gente nunca achar que está bom. Sempre há o que melhorar. E a gente percebe, Adriano, acompanhando assim a evolução da avicultura, especialmente já que estamos falando de aves, né? A gente percebe que houve um ganho genético, um ganho de manejo, que esses animais ficam prontos aí em 41 dias, do pinto ao abate, né? Ficam prontos tão rapidamente e, ao mesmo tempo, se buscando agregar esses cuidados com o passar do tempo e as exigências dos mercados, né? Exatamente. Bom, segundo as normas internacionais não governamentais dessas certificadoras, um dos requisitos é que os animais não sejam modificados na sua estrutura genômica. Eles podem ser selecionados para determinadas aptidões, como ganho de peso, mas não pode haver modificação, não podem ser organismos geneticamente modificados, os animais utilizados para a criação, porque isso pode trazer uma série de problemas para os animais. Essa interferência tão forte no que a natureza criou. Então, a seleção é bem-vinda, mas mesmo a seleção é como andar sobre o fio da navalha, como vulgarmente a gente chama. Sim. Porque vai querer se selecionar para um maior ganho de peso em menor tempo, com menor alimentação, menor quantidade de ração, mas não pode chegar ao ponto da estrutura cardiorrespiratória desse animal não ser suficiente para suprir toda a oxigenação, toda a irrigação sanguínea no corpo do animal e, com isso, causar doenças, a mais conhecida síndrome ascítica, quando extrapola as capacidades, e até a morte súbita que eu citei antes. Então, essa seleção genética é bem-vinda, mas tem que se ter o cuidado de não extrapolar os limites. E aí tem a conexão com a nutrição. A nutrição, da mesma forma, deve prover esse ganho de peso rápido, mas não tão rápido, não com tanta quantidade energética na ração, que vai fazer ele crescer rápido demais e causar deformidades ósseas ou até esses problemas de doenças como síndrome ascítica e a morte súbita. Esses cuidados, essas determinações, elas são de quanto tempo, né? São mais recentes? Das de bem-estar animal? Relacionadas à questão genética e ao desenvolvimento de linhagens, por exemplo. Elas são mais recentes. Tá? Então, a questão da seleção genética foi um problema no passado, hoje não acontece mais, sim, mas os animais que eram submetidos a essa seleção, eles inclusive sofriam mutilações para identificação individual. Então, havia galos ou galinhas, né, machos ou fêmeas,
que era cortado um dedo, era cortada a crista, uma das barbelas, à esquerda ou à direita. Haviam sistemas de identificação desse formato, mas isso há muitos anos atrás. Isso já foi abolido. Então, não acontece e nenhuma norma de bem-estar admite esse tipo de identificação. Hoje temos tecnologia, né? Tem chip, pode identificar individualmente o animal sem causar dor nenhuma a ele e realizar essa seleção. Pode parecer um contrassenso, assim, para quem é de fora. A gente está numa TV aberta, então, eventualmente, a gente tem público aí, telespectador, que não é do setor, mas pode parecer um contrassenso, assim, num primeiro momento, a gente falar sobre bem-estar num animal que vai ser abatido para consumo. Ele nasceu e se criou para essa finalidade. Mas todo um cuidado ele precisa ser tomado justamente porque é um ser vivo. Essa consciência já se tem, né, Guaíba, de tomar esse cuidado, até mesmo no transporte dos animais da granja até o frigorífico. Você que trabalha na parte da inspeção, tem também todo um cuidado que segue ao longo de toda a vida do animal, desde antes, né, da produção da genética. Existe uma visão, assim, um tanto idilíaca sobre a produção animal. E até é bastante complicado as empresas, inclusive, divulgarem os cuidados que elas têm de bem-estar animal, porque muitas vezes para o leigo, que tem essa visão da vaquinha no campo, o morrinho atrás, o sol surgindo, de visualizar uma produção agropecuária intensiva, que ela é diferente. Não quer dizer que ela esteja errada. Então, até para a visão do próprio veterinário. Eu me lembro quando ingressei na faculdade, no primeiro semestre de aula, a professora começou a perguntar para nós, recém-ingressos, qual era o objetivo do médico veterinário, qual era o objetivo profissional dele. Aí todo mundo levantava, é cuidar dos animais, é cuidar dos animais, é fazer que eles não sejam submetidos à crueldade. E a professora ia anotando no quadro. Aí depois que terminou aquele brainstorm, ela foi lá, riscou tudo e escreveu no meio, assim, ser humano. O objetivo do veterinário é o bem-estar humano. Então, é tanto para a produção de alimentos, quanto para a prevenção de zoonoses, de doenças intercambiadas entre homem e animal. É também manter o animal pet, né, o animal de companhia saudável, para que psicologicamente o seu dono esteja saudável. E é claro que a gente embutiu, com o passar do tempo, a questão de que esses animais têm que ser tratados humanitariamente, com compaixão em todas as suas fases. Agora, na produção animal, isso que tu falaste, a gente até brinca que abate humanitário eram duas palavras que não deviam vir juntas. Sim. Né? Mas o que é feito? É o termo que se usa. É o termo que se usa, abate humanitário. Por que é abate humanitário? Porque nós vamos tomar todos os cuidados possíveis, com toda a tecnologia disponível, para que o animal sofra o mínimo possível. E aí, para a gente encaminhando para o final, né, Guaíba, tudo passa, assim como a sua professora falou lá no início das aulas, também pelo ser humano que vai trabalhar com esses animais, né? A capacitação, o treinamento, uma boa remuneração, o profissional, o trabalhador que atua dentro da criação de animais, ou mesmo num frigorífico pré-abate ali, ele precisa também ser valorizado. Com certeza. Eu tive o privilégio de ter sido selecionado para participar de um simpósio internacional que ocorreu no Brasil, em São Paulo, em que vieram especialistas de bem-estar do mundo inteiro, pessoas que eu só havia lido o nome em capítulos de livro, em artigos dessa área de bem-estar animal. E uma unanimidade que todos eles fizeram questão de dizer: não existe bem-estar animal sem bem-estar humano. Isso não acontece. Como é que tu vais tratar mal das pessoas e cobrar delas que elas tratem bem os animais? Não vai acontecer e não vai conseguir convencer. Não adianta aplicar política de medo, que a gente não consegue ficar o tempo inteiro em cima das pessoas. A gente precisa mostrar para elas o nosso papel como humanos de tratar bem os animais, só que elas primeiro precisam ser bem tratadas. Muito bem. Né? Tem que ser motivadas, valorizadas e principalmente treinadas
para entender quais são os parâmetros e os critérios de decisão para cada ponto. Não, tem muita coisa, a gente podia fazer um programa de 2 horas aqui 2 conversando sobre isso, porque tem toda a questão da alimentação, até a densidade populacional nos galpões e tudo mais, mas te agradeço por enquanto, Guaíba, a gente está sempre com os microfones abertos aí, quando tiver novas informações, e para falar sobre esse tema importante, eventualmente um outro programa aí com mais tempo também para abordar esse tema tão importante e outros temas, né, relacionados aí à sua atividade como Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço pelo convite e fico à disposição. Tá certo. Tá bom. Esse é um tema importante e a gente vai continuar abordando esse assunto aqui no programa. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos trazer o balanço da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Os produtores de semente de soja agora contam com um protocolo para a atividade. O documento, consolidado pela Associação Brasileira de Produtores de Soja, tem o objetivo de oferecer orientações técnicas e direcionamentos para a padronização da qualidade. O protocolo de sementes inclui orientações técnicas e procedimentos desde a fase do campo até o pós-colheita, passando então por controle de qualidade e de expedição. Nós começamos o protocolo de sementes Abras em outubro de 2023 e ele foi idealizado para ser um projeto duradouro. Então nós convidamos todos os nossos associados para participarem desse protocolo e ele tem atualmente 5 etapas. A primeira etapa começou com um diagnóstico para a gente saber exatamente como andam os nossos associados em questão da produção, em cada etapa da produção de sementes de soja. Nós pegamos o resultado desse diagnóstico, desse questionário, e depois fizemos um workshop para tratar, para a gente ver mais ou menos como que podemos alinhar, dadas as diferenças regionais e todos o que os nossos produtores andam produzindo com relação às sementes. E depois desse diagnóstico, depois desse workshop, nós tivemos reuniões online. Essas reuniões online foram separadas em cada etapa da produção de sementes de soja. Então a gente pegou os técnicos específicos que cuidam desde a parte de campo, a parte de beneficiamento, a parte de pós-venda. Fizemos reuniões específicas por isso e terminamos recentemente, em novembro, o nosso segundo workshop técnico. Então nós começamos lá atrás com o diagnóstico, um primeiro workshop para tratarmos do protocolo preliminar, depois reuniões online para discutirmos e adaptarmos melhor o protocolo preliminar e chegamos finalmente ao workshop do segundo workshop técnico, que foi do protocolo definitivo. A tendência é que nós apresentemos isso para a sociedade como um todo, especialmente para o nosso setor, falando que a Abras ela se preocupa com a qualidade da semente e a gente quer participar de uma fatia de mercado que hoje em dia nós não participamos, de semente pirata, de semente salva. Nós queremos mostrar que nós estamos preocupados com a qualidade e que a cada percentual que a gente consegue a mais de sementes comerciais, de sementes fiscalizadas, isso representa para o setor mais geração de emprego, mais economia e mais grande produtividade para todos nós. E ontem aconteceu a coletiva de balanço e perspectivas da Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Rio Grande do Sul, a FETAG. Eu estive lá e vou contar um pouquinho para vocês. Foi um ano difícil para a agricultura familiar gaúcha, assim como foi para todo o Rio Grande do Sul.
E as perdas, que foram de 87 bilhões em todos os setores da economia, deverão se estender nos próximos anos para a agricultura familiar. Foi muito difícil, um ano que traz aí um desconforto muito grande para todo o Estado, mas principalmente para a nossa agricultura, né? E que ele vai repercutir não só este ano, ele vai trazer uma repercussão negativa para os próximos anos. Nós precisamos investir muito para recuperar solo, para recuperar a produção, nós precisamos achar solução para propriedades que não vão poder mais ser usadas, né, que deu um deslizamento. Nós vamos precisar achar solução para famílias que o que eles tinham, a atividade que eles desenvolviam, foi embora e eles não têm condições de retomar nesse momento, mas também a gente tem a questão sempre do ânimo, da vontade de reconstruir, sabendo que nós vai ter famílias que perdeu, que não vai estar tendo condições mais de estar, mas que a FETAG, o trabalho da FETAG é seguir trabalhando para que todas as famílias pudessem permanecer no campo. Esse é o nosso desejo, é isso que nós estamos trabalhando. Sabendo da dificuldade, mas sabemos também da importância que tem esses agricultores e essas agricultoras para a sociedade gaúcha, para a sociedade brasileira, por aquilo que eles produzem. Eles produzem mais do que um produto. Eles produzem riqueza, eles produzem emprego, eles produzem renda. E às vezes a gente não se dá conta que tem muitos empregos na cidade que, se não fosse o agricultor que está produzindo, não teria, né? E que ele tem a partir do trabalho de um agricultor e do agricultor. Então a gente sabe que, para frente, os desafios são enormes, mas que a vontade de alcançar, tanto nossa como entidade, como do agricultor que está lá no campo, de voltar a produzir e manter sua família é muito grande. E é isso que nós vamos persistir, sabendo das dificuldades, mas sabendo do potencial que tem essa agricultura familiar e a pecuária familiar para o desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento das suas famílias, mas das famílias que precisam se alimentar e que passa pela mão do agricultor. Sabendo esses desafios todos ambientais que nós vamos precisar enfrentar, e quero fazer um reconhecimento aqui à Assembleia Legislativa. Uma grande preocupação da FETAG é com as novas regras propostas para o Proagro no pacote de corte de gastos do governo federal. A medida estabelece um teto para os gastos com o Proagro de 5,8 bilhões de reais. Isso é muito pouco, né? O teto é muito baixo. E aí nos preocupa, porque o seguro, o Proagro hoje, para a agricultura familiar, ela é essencial. Nós não podemos retroagir nessa política pública. A gente sabe que o governo tem que ter uma previsibilidade, mas bota uma previsibilidade com um teto maior. 5,8 bilhões é muito pouco. Nós tivemos um gasto aí de 11 bilhões em 2023. Agora a tendência e a previsão se prevê aí em 7 bilhões, 8 bilhões. Então não dá para ser 5,8 bilhões. Nós temos uma preocupação muito grande que nós vamos desestruturar muito a agricultura familiar no estado e no país. A política é para o país inteiro, mas a gente sabe que o sul do país que é a região que mais produz, que tem uma agricultura familiar forte e que usa grande parte desses recursos. Nós sabemos que aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos aí o momento em que nós viemos de 3 secas, né, e uma enchente. Então, isso despertou o olhar do governo, que está gastando muito, e os outros ministérios não querem abrir mão de receita para a gente botar na agricultura. Mas a gente lembra aos políticos e aos governos, seguro agrícola é o mínimo que os governos precisam ter para garantir o nosso produtor rural permanecer produzindo a céu aberto, como é a agricultura familiar, a agricultura empresarial, mas nós estamos falando da agricultura familiar. O que está sendo feito para reverter esse quadro, presidente, essa questão aí do projeto que está reduzindo os limites para o Proagro? Estamos dialogando com o governo, né, com os ministros sobre isto, e estamos também trabalhando com os deputados e senadores para eles fazer as emendas no orçamentário e tentar mudar essa questão. Não dá para ser assim do jeito que foi do governo. Você mencionou a questão do crédito oficial, que cada vez mais saem produtores do sistema do crédito oficial. Qual o risco disso e o que pode ser feito para mudar essa conjuntura? Isso está acontecendo cada vez mais. E aí tem diversos fatores. Nós temos agricultores que as propriedades estão lá em nome dos pais, dos avós, e que não foi feita a mudanças, não foi feito os inventários, porque é muito caro, né, para fazer, e aí eles não conseguem acessar o crédito, né? E nós temos os produtores que não têm mais garantias para dar aos bancos,
que não tem os contratos com quem está arrendando a terra, e eles acabam fazendo o troca-troca. Vai lá na cooperativa e pega os insumos, vai lá na cerealista e pega os insumos. Mas isso traz uma incerteza muito grande para o produtor, porque quando ele busca esses insumos, ele vai plantar, mas ele vai plantar sem as garantias. Ele não vai ter uma garantia no banco desse financiamento, ele não vai ter acesso aos programas de garantia de renda que o governo federal tem, e ele não vai ter também o seguro, principalmente o PROAC. Então ele fica muito à mercê das dificuldades que os intempéries colocam para o produtor. Isso é um retrato do que nós estamos acontecendo agora, né? Produtores que têm dívidas lá com a cerealista, que têm dívidas com as cooperativas, que põem em risco a sanidade das cooperativas também, né? E da própria cerealista, mas que estão lá porque eles estão fora do crédito. Cada vez está aumentando e nós temos que fazer o contrário. Nós temos que trazer os produtores para dentro do crédito oficial. E também aconteceu nesta quinta-feira o anúncio da nova diretoria da Associação Brasileira de Angus e Ultra Black. O ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli, assume a entidade para o biênio 2025-2026, ocupando o cargo deixado por Mariana Telecheia. Cairoli é proprietário da Reconquista Agropecuária e atua há mais de 40 anos como produtor de soja e criador de cavalos crioulos. Na raça Angus, já foi 11 vezes campeão do ranking nacional de criadores. Cairoli já presidiu a Angus entre 2004 e 2008. Na segunda-feira, você acompanha a entrevista completa do novo presidente da associação aqui em A Granja na TV. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana. Até a segunda.